Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Muito bem, vamos falar de política agora e olha, mesmo com a aprovação de projeto que reajusta o salário dos professores, segue crise entre o governo do estado e a oposição na Alep. Mário Flávio vai trazer todos os detalhes pra gente. Bom dia, Mário. Olá, Laís, bom dia para você, para o Vitor e para o nosso ouvinte. Daqui a pouco vocês vão entrevistar a presidente do Sintep, a Ivete Caetano, e ela vai dar detalhes aí, né, desses bastidores, né, que aconteceram ontem nessa votação. Olha, era mais ou menos 5 da tarde quando atingiu o quórum, ou seja, quando teve um número suficiente de deputados para votar esse projeto, porque o pessoal do governo queria votar naquela condição. A gente vota. Agora, pauta também a questão do empréstimo, né, para, inclusive, construir essa obra aí que o Patriota falou há pouco, que é a duplicação da BR-232 de São Caetano, né, até a cidade de Belo Jardim, passando ali até chegar em Arco Verde, mais ou menos. Lembrando, Laís e Vitor, que essa foi uma promessa de campanha de todos os candidatos a governador na eleição passada. Os 4 vieram aqui na Rádio Cidade e eles prometeram duplicar essa obra. E a governadora alega que para fazer essa obra, além do arco metropolitano, ela precisa daquele empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais que está travado lá na Assembleia Legislativa. Mas não adiantou. A pressão ontem foi demais. Os professores e alguns estudantes lotaram as galerias da Assembleia e conseguiram a aprovação desse reajuste. Uma coisa curiosa, viu, Vitor e Laís? Esse reajuste que foi uma proposta, foi uma negociação do governo do estado com os professores. E aí a bancada do governo, ela se ausentava para não votar. Isso aí acabou gerando um desgaste à categoria que não teve jeito, teve que ser votado mesmo. Foi uma estratégia adotada pelo governo, mas que para os objetivos do governo, em parte, não deu certo, porque eles não conseguiram ainda pautar o projeto. E, Vitor, nós temos vídeos, inclusive, de deputados ontem, após a aprovação desse projeto, né? É isso, Mário. Começamos pela deputada Débora Almeida, que é ligada à situação, né? Isso, apoia a governadora Raquel Lira. Em defesa da governadora Raquel. Seja feita audiência pública para que os deputados possam tirar suas dúvidas e que seja pautado aqui, senhor presidente, aqui no plenário. E dizer que apesar da gente ter votado aqui os projetos que foram votados, importantes para Pernambuco, o artigo 21 da Constituição do Estado de Pernambuco foi desrespeitado. Lá é muito claro, a partir do momento que a gente tem projetos que estão aqui há mais de 45 dias em regime de urgência e que não foram pautadas, a pauta fica sobrestada. É muito importante, então venha aqui pedir e dizer por quê. Por que esse projeto não está sendo pautado? Quem é contra tem o direito de votar contra, mas quem é a favor tem o direito de votar. Deputado Doriel tem o direito de votar e se manifestar aqui no plenário. Deputado Claudiano, e não ficar a decisão na mão de meia dúzia. Essa casa é uma casa de 49. Nós somos 49, cada um que está aqui teve o voto do povo pernambucano para se posicionar. Pronto, Vitor e Laís, a deputada cobrando os deputados. Olha, se quiser votar contra, vote. Agora paute o projeto, né? Porque a governadora, inclusive, disse semana passada aqui em Caruaru que ela espera pela aprovação por unanimidade desse projeto do empréstimo. Lembrando que a governadora já solicitou um novo empréstimo ao governo do estado e nem esse primeiro foi liberado ainda. E do jeito que o clima está, eu acho bem difícil. Né? Porque já a Assembleia entra em recesso junino e não sei, viu? Mas, Vitor e Laís, o Alberto Feitosa, que é oposição ferrenha à governadora, rebateu Débora Almeida. Eu vou ter que responder à deputada Débora Almeida. Deputada, nós estamos fazendo um papel importantíssimo para o povo de Pernambuco. Querer aprovar, como foi aprovado em outras oportunidades, a toque de caixa, um empréstimo de 1,5 bilhão, não é possível nesse momento. Nós estamos fazendo o nosso papel fiscalizatório. Tanto é importante esse papel fiscalizatório, senhores da imprensa, prestem atenção ao que eu vou dizer aqui. É que nós impedimos
que recursos dos pernambucanos, contraídos através de empréstimos esses com juros o dobro do estado do Ceará, com a mesma instituição financeira, fosse aplicado para compras de equipamento de ar-condicionado do gabinete da senhora governadora. Não venha dizer que isso não é fato. É fato, sim. E numa atuação desta casa, isso foi refeito. Essa é a verdade. E se não fosse a nossa atuação, isso seria refeito? Seria não, senhora deputada, não seria. Estaríamos nós, pernambucanos, pagando ar-condicionado para o gabinete da governadora com juros de empréstimo aprovado por nós. Tá aí, deputado Alberto Feitosa. E uma coisa curiosa, viu, Vitor? Ontem, eu sigo umas páginas de política, né, várias, e ontem apareceu, para mim, aquelas postagens que você aparece, acho que é pelos assuntos que você gosta, pelo interesse, né? Aí o algoritmo ele joga para você. Coronel Alberto Feitosa se alia ao PSB. Aí eu fui ver os comentários e ele rebatendo o Coronel Alberto Feitosa. Muita gente estava lá dizendo, olha, é mentira, eu não tenho aliança com o PSB, é porque... Aí ele começou a argumentar lá as situações dele, né? E ontem na live da TV Assembleia, que eu estava acompanhando essa votação praticamente ao vivo, mais ou menos 5 horas, né? O deputado Alberto Feitosa, ele sofrendo críticas na live, de pessoas, tá vendo aí, puxa saco de João Campos, vota tudo que o PSB quer. E aí lembraram que Alberto Feitosa foi secretário de Eduardo Campos, né? Quando Eduardo Campos era governador, ele foi secretário de turismo. Na época, hoje ele está no PL. Enfim, uma confusão danada na Assembleia e sem... A gente não vê perspectiva, pelo menos eu não vejo perspectiva desse projeto andar. Porque, veja, o projeto dos professores ele saiu do papel porque houve uma pressão muito grande da classe. E aí eles começaram a apostar nas redes sociais desse jeito. Lembrou muito, professor Marco Aurélio, aqui, os inimigos da educação. Você lembra, naquele PCC da educação, quando, na época, a rede social não era tão forte, e aí os sindicatos aqui dos professores criaram um folder, um folheto, e ele botava a foto dos vereadores que votaram a favor do PCC. E isso desgastou muito a imagem dos vereadores. Eu acho que ontem os deputados ficaram com medo, porque o Sintep criou um banner, esses são os ausentes, aí botava lá, professor Marco Aurélio, justificou a ausência, Mário Flávio, não justificou, cobre dele. E aí isso começou a viralizar nas redes sociais. Caminhou mais por conta da pressão do que do próprio governo, né, Mário? Das duas partes, né, Laís? Eu acho que essa queda de braço que existe hoje entre governo e Assembleia é uma coisa muito ruim. Mas, ao que tudo indica, não desgasta a oposição. Né? Pelo menos, se tivesse desgastando, Álvaro Porto já tinha pautado a votação do empréstimo. E tem outra polêmica agora, que é o empréstimo de 900 milhões de reais também, se eu não me engano, da Prefeitura do Recife, que o João Campos quer fazer, e aqui o vereador Eduardo Moura, que é a maior oposição que tem, também já bateu o pé, disse que não vota a favor e está fazendo alarde lá nas redes sociais dele. Essa história de empréstimo já chegou até Cupira aqui, por exemplo, o prefeito de Cupira quer pegar um empréstimo ao Finisa, os vereadores já demonstram preocupação, porque é o seguinte, veja, esses empréstimos, eles a médio prazo, eles são bons, porque eles constroem obras, mas fica aí um passivo para o governo do estado, mas o governo do estado diz, não, a gente tem condições de pagar, se a gente está pedindo é porque tem condições de pagar, porque geralmente é assim, né, quando você vai pedir um empréstimo no banco, vamos para a nossa vida pessoal, quando a gente vai pedir um empréstimo no banco, o banco avalia a nossa situação financeira, ele diz lá, olha, eu libero 50 mil, um exemplo para você, que você tem condições de pagar. O mesmo vale para o estado de Pernambuco e para as prefeituras. Elas fazem lá os pedidos e aí o governo avalia a situação de crédito e libera ou não esse empréstimo. E ontem, Vitor, nessa confusão aí, também acabou a oposição adotando a estratégia que queria aprovar o nome do novo presidente da Adagro. O governo dizia, a gente só aprova quando tiver a questão do empréstimo, mas como quem determina a pauta é o presidente da Assembleia, antes de votar o salário dos professores, ele disse, tá, vamos votar, agora vamos votar o presidente da Adagro. E aí, numa manobra, aprovou o nome do médico veterinário, né? O Moshe, né? Isso. Moshe Dayan, é um médico veterinário. Então, o Moshe Dayan ontem foi aprovado, veja, é uma nomeação do governo, mas o governo estava segurando por essa estratégia. Mas esse negócio do presidente pautar é uma coisa muito curiosa. Ele que determina o que vai ser votado ou não. E eu escutei isso aqui do Bruno Labreta semana passada, a gente conversando, eu não vou dizer qual é a pauta aqui, porque ele pediu reserva, mas ele disse, olha, essa história, quem determina a pauta sou eu, e eu não vou colocar
para ser pautado. Foi uma história de uma audiência lá que ele disse que acha que não tem muito futuro, e aí algum vereador pediu, mas ele disse, não vou pautar não. Prerrogativa do presidente, né? É, prerrogativa dele, assim Os pares acontece. aqui tem que pensar nisso na hora de escolher quem vão colocar como presidente. Acontece isso, mas veja, eu acho que jamais, Vitor, veja, se a gente voltar no tempo, a gente está em 2025, né? 10 de junho de 2025. Se a gente voltar no tempo para o dia 1º de janeiro de 23, quando a governadora assume o mandato. E um mês depois tem a eleição da Assembleia. Álvaro Porto é eleito. Jamais nós imaginaríamos que hoje os dois estariam rompidos. Exatamente. Porque Álvaro Porto é aliado de primeiro turno de Raquel na eleição passada. Mas a política tem dessas coisas. Mário Flávio, obrigado, hein, Mário? Valeu, Vitor. Valeu, Laís. Daqui a pouco o professor Marco Aurélio chega. E lembrando que já tem entrevista aqui dentro do Manhã Cidade com a presidente do Sintep, Ivete Caetano, que ela vai explicar todo esse moído aí que a gente tratou agora. Valeu, até amanhã, Mário. Valeu. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.